Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma das perguntas mais frequentes entre os associados da nossa cooperativa nessa época de crise tem sido como investir em épocas de pandemia. Então eu separei aqui 4 passos fundamentais para você investir melhor nessa época de crise. O nome desse quadro é Gente que Pergunta Investe. E se você tem alguma dúvida sobre investimentos, você já começou a investir ou está começando agora, deixa sua dúvida lá no nosso direct do Instagram ou escreve aqui nos comentários do vídeo qual é a sua dúvida sobre investimentos. Eu separei aqui 4 passos simples que você pode colocar em prática durante a crise e que vai te trazer maior tranquilidade depois dela. Primeiro passo, reserva de emergência. A reserva de emergência muitas vezes é menosprezada pela maioria dos investidores e talvez é um investimento que vai te trazer maior tranquilidade financeira no curto prazo. Bom, e o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência talvez seja um investimento intocável, ou seja, aquele investimento que vai te trazer maior tranquilidade no momento presente. A reserva de emergência, como o nome já diz, é para emergências. Caso você quebre sua geladeira, você vai lá e troca. Caso você bata o seu carro, não tenha seguro ou o seguro não faça cobertura, você tem como consertar ele. Caso você fique sem emprego, muitos casos desses aconteceram agora nesse momento de crise, você tem como se sustentar durante alguns meses até conseguir um novo emprego. Enfim, a reserva de emergência é para esses casos que não estão determinados. A reserva de emergência você pode fazer em investimentos atrelados à taxa CDI ou à taxa Selic ou até mesmo na poupança ou na sua conta corrente. O importante é que você consiga fazer com que esse investimento se torne dinheiro em no máximo um dia para você arcar com as eventuais emergências. E bom, nessa época de crise é um momento que a gente percebe o quanto a reserva de emergência faz diferença em nossas vidas. Passo número 2, conhecer o seu perfil de investidor e tornar ele a sua estratégia de investimentos. Muitas pessoas podem achar que o perfil de investidor é alguma coisa burocrática ou algo que você precisa fazer para acessar os investimentos. Mas na verdade, o perfil de investidor ele vai dizer qual é a sua aversão à perda, qual é o tempo que você pretende ficar nos investimentos, qual é o seu conhecimento de mercado, enfim, vai aliar todas essas informações e vai te mostrar qual é a melhor estratégia a ser seguida nos investimentos. Citando aqui os 3 perfis que o Sicredi recomenda investimentos mensalmente, temos perfil conservador. São os investidores que têm aversão à perda, ou seja, não toleram que seus investimentos fiquem negativos. Investidores conservadores possuem geralmente 80% dos seus investimentos em renda fixa. Muitos investidores conservadores também possuem investimentos em imóveis, porque não necessitam de revisões constantes e têm esses investimentos para o longo prazo. O próximo perfil é moderado. Investidores com perfil moderado geralmente assumem maiores riscos que os conservadores. Investidores com esse perfil geralmente têm 50% do seu patrimônio em renda fixa e 50% do seu patrimônio em renda variável, podendo diversificar seu patrimônio em momentos de incerteza. A maior vantagem da diversificação alinhado à sensibilidade em um cenário de incertezas faz com que esse perfil tenha melhores performances em cenários de médio e longo prazo. E os investimentos que costumam ser acessados por esse perfil geralmente são investimentos de renda fixa, previdência e fundos com características mais conservadoras. E o terceiro perfil é o perfil arrojado. Investidores com esse perfil possuem maior parte dos seus investimentos em renda variável, muitas vezes deixando apenas a reserva de emergências na renda fixa. O alto índice de rentabilidade buscado por esse perfil atrelado a maior exposição ao risco demanda muito tempo dos investidores em preparos técnicos e análises de cenários. É necessário também muito sangue frio, pois há fortes emoções em cenários de incertezas, como a crise que estamos passando agora. Bom, se tornar um investidor é uma alternativa muito importante para construir e garantir um futuro mais tranquilo. É necessário muita dedicação e educação financeira para não cair em armadilhas, e conhecer o seu perfil de investidor é fundamental para esse passo. Pensando nisso, vamos deixar um link aqui na descrição do vídeo para que você possa conhecer o seu perfil e planejar a sua estratégia de investimentos. E o passo número 3 é você organizar as suas finanças. No começo, quando você está tentando quitar as suas dívidas ou até mesmo começar a investir, é muito importante você saber quais são os seus custos fixos e separar um valor para o lazer, até para você não entrar em gastos com cheque especial ou rotativo de cartão, enfim, para não cair em gastos adicionais. Então, antes mesmo de receber o seu dinheiro, já separar um percentual que vai ser direcionado para investimentos. Aqui no Sicredi mesmo, nós podemos
fazer uma programação dos investimentos que você pode direcionar para poupança, para renda fixa, para fundos ou até mesmo para a previdência e já separar esse dinheiro antes mesmo de fazer os outros gastos. E é isso que nos leva para o nosso quarto e último passo, que é você criar uma estratégia de investimentos para curto, médio e longo prazo, que é basicamente você construir uma carteira de investimentos conforme o seu perfil e objetivos, que vai te trazer juros e que vai atender às suas necessidades de consumo no médio e longo prazo. E quando falo em juros, é muito importante termos noção dos juros compostos em nossa vida, que é quando eu faço um investimento e aquele investimento no longo prazo ele vai gerando juros compostos e esses juros vão trabalhando a nosso favor. Os juros compostos, ele tem um efeito muito grande na nossa vida. Só para você ter uma ideia, a nossa cabeça ela é programada para pensar: se eu investir 10 mil por ano durante 35 anos, eu vou ter 10 vezes 35, eu vou ter 350 mil, certo? Só que não. Quando a gente bota esse dinheiro para trabalhar e ele rende a nosso favor, ele vai ficando cada vez maior. Então, se você investir 10 mil reais por ano durante 35 anos, a uma rentabilidade média aí de 6% ao ano, ao final desse período você teria um patrimônio aproximadamente de R$1 milhão. Porque justamente esse dinheiro ele vai rendendo, vai rendendo, vai rendendo. Só que isso demora para acontecer porque a gente tem que esperar o efeito dos juros compostos funcionar. E essa lógica ela funciona para todo tipo de investimento. Claro, com o seu perfil de risco, atrelado ao percentual de retorno e ao tempo que você pode deixar ele investido. Então, pessoal, esses são 4 passos que eu gostaria de compartilhar com vocês e que na prática são infalíveis para o sucesso no mundo dos investimentos. E caso você tenha alguma outra pergunta para o nosso quadro Gente que Pergunta Investe, deixa aqui nos comentários ou lá no nosso direct do Instagram. Até mais!